Olá, queridos, tudo bem? Que alegria estar aqui com você mais uma vez para mais um vídeo a respeito de como falar sobre sexualidade com o seu filho, como abordar esse tema, e eu estou muito feliz por estar aqui transmitindo isso para você, tá bom? Então, eu sou a mentora Susan Lee, a sua mentora, e eu quero te ajudar nesse tempo na sua vida em conversar com o seu filho. E hoje nós vamos abordar um tema muito legal que é a respeito de higiene, os cuidados com o nosso corpo. E para começar, eu quero compartilhar com você um trechinho da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, que diz assim: Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o nosso corpo não pertence a nós, ele é o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa terra como mordomos desse corpo. Então nós temos que zelar, cuidar, amar esse corpo, né? E para isso, então, existe a higiene, glória a Deus. E é isso aí que eu quero te ajudar nesse tempo, tá bom? Então, como a gente já conversou a respeito disso, desse assunto, de você não ficar falando nomes para chamar a vulva, a vagina, nem o pênis, outro tipo de nome, né? Eu quero que você coloque isso sempre na sua mente, de não ficar dando apelidos carinhosos, né, para o pênis e para a vagina. Por quê? Porque o seu filho pode se confundir, né? Ele pode não saber explicar quando ele precisar explicar algo importante para você, tá bom? Então eu quero começar falando sobre higiene, explicando para você as partes do corpo. Então agora eu vou pegar uma prótese, tá bom? Não se assuste, por favor. Essa aqui é uma vulva, tá bom? Então, ela tem várias partes. Essa aqui é uma imagem meramente ilustrativa, fofinha, para você só entender e ilustrar, né, o que eu quero te dizer. Então, aqui a vulva tem os grandes lábios, tá? E tem aqui dentro os pequenos lábios. Alguns são maiores, outros menores, cada um é de um jeito e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Aqui é o clitóris e aqui é o canal da uretra, tá bom? Por onde sai o xixi. O clitóris é o lugar onde a mulher sente prazer e a uretra, o lugar por onde sai o xixi. Aqui, esse grandão aqui é o canal vaginal, que é por onde sai a menstruação, por onde vai haver um dia a penetração e por onde saem os bebês num parto natural, tá bom? O ânus fica aqui embaixo. Então, o que eu quero que você saiba explicar para os seus filhos, né? Para sua filha, nesse momento. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o sabonete na mão, né? De preferência, sabonete íntimo. Não tem problema a criança usar o sabonete íntimo, tá bom? Compre o sabonete íntimo seu, né? Da mãe, que você compra sempre, e já deixa lá no banheiro. Todo mundo usa, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque o pH do sabonete íntimo é diferente e ele vai equilibrar o pH do corpo, né? Porque o sabonete normal, ele tem outro pH, que é diferente da região íntima, tá bom? Então, o que vai fazer? Vai colocar na mãozinha lá o sabonete, vai esfregar, fazer uma espuminha e vai passar por fora, tá bom? Depois a menina pode dar uma puxadinha com uma mão aqui, ó, os grandes lábios, e daí ela vai passar a mão nos pequenos lábios, só passar a mão assim e pronto, tá tudo limpo. Não precisa introduzir nada em nenhum dos canais, não precisa passar alguma esponja, alguma outra forma para limpar. Não tem necessidade, tá bom? É só passar a mão mesmo com aquela espuminha e tá tudo limpo. O que as pessoas pensam? Que o canal vaginal a gente tem que introduzir alguma coisa ali para limpar e não é necessário. Eu gosto de enfeitar esse momento, né, dizendo assim, que o canal vaginal é autolimpável. Na verdade, é isso mesmo. Deus é tão perfeito que ele fez o canal vaginal que se tiver alguma sujeirinha ali, o corpo mesmo vai expelir. Então, não precisa introduzir nada ali, nem mesmo sabonete, tá bom?
não tem necessidade. E agora o pênis, vamos falar do pênis. Também, olha, um pênis, imagem meramente ilustrativa, tá bom? Porque você não vai contar pro seu filho que existe um pênis desse tamanho, porque isso não é real, tá? Então, o que acontece? O pênis tem a glande e por cima da glande tem o prepúcio, tá bom? Aqui o meu não tem isso, né? Mas o que é o prepúcio? É uma pele que vai cobrir a glande. E o que nós temos que ensinar para os meninos? Que eles têm que puxar essa pele que está ali. Por quê? Porque tem uma sujeira que fica aqui, ó, nessa parte bem escondidinha. E essa sujeira, se ela não for removida, ela vai trazer doenças futuras para o seu filho. Então, o que nós temos que ensinar? Ensinar as crianças a puxar esse prepúcio para que a glande fique exposta, tá bom? E da mesma forma, não vai pegar o sabonete, esfregar, não. Pega o sabonete, passa na mão, faz uma espuminha e daí passa aqui, tirando bem essa sujeirinha que fica aqui. O nome dessa sujeirinha chama esmegma, tá bom? E eu quero ler para você o que está escrito aqui. Esmegma são células mortas, oleosidade natural da pele e secreção, que se acumula ali embaixo do prepúcio, tá bom? Então, a gente tem que fazer essa higiene corretamente. O que mais? O menino tem que lavar todo o corpo do pênis e o saco escrotal também, tá bom? Isso é muito importante e tão importante quanto lavar é secar. Então, tanto as meninas quanto os meninos devem secar bem essa região íntima. Por quê? Porque os fungos, as bactérias, eles se alimentam, né? Eles gostam de lugares úmidos e escuros. Então, esse lugar é propício para isso. Então, quanto mais seco estiver, quanto mais limpo, seco, né, estiver, melhor, menos proliferação de bactérias, tá bom? Então, ensine o seu filho como ele deve fazer a higiene, sabe? Nos primeiros anos da vida, a gente vai ajudar eles a limpar, mas depois, quando eles vão crescendo, a gente só supervisiona, sabe? Você vai dizendo, olha, já limpou aí, já puxou o prepúcio, já tá, eu quero ver, quero saber se tá bem limpinho, se não tem nenhuma sujeirinha aí. Então, você vai conversando com seu filho a respeito desse assunto, tá bom? O que mais? Quero falar de algum assunto que é polêmico até. A menstruação, né? O que acontece? Quando é a hora certa de falar sobre menstruação com a sua filha? Qualquer momento, querida, sabe? Coloque isso no seu coração, tanto o pai quanto a mãe. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, tanto os meninos quanto as meninas, de que existe menstruação e que um dia isso vai acontecer com ela, tá bom? Então, isso é bem importante. Isso é a menarca, que é a primeira menstruação, é também um momento especial na vida da menina, sabe? Então, coloque isso diante dela, para que ela saiba o que está acontecendo, sabe? Explicar que pode ser que dê um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de cólica, quem sabe uma dorzinha no corpo, sabe? Isso é normal. Nós já tivemos muitos casos de, às vezes, a gente tá lá em Retiro, bem longe, e a menina tá lá com dor na barriga, com dor de cabeça, e não sabe o que está acontecendo, e na verdade ela ia ficar menstruada pela primeira vez. Então, ensine a sua filha, ensine ela como colocar o absorvente, ensine ela como descartar o absorvente de forma correta, higiênica. Ensine ela que ninguém precisa saber que ela está menstruada. Ela não precisa contar para ninguém, sabe? Isso é uma coisa dela, uma coisa única e que ela pode viver isso sim, e que ela vai viver, né? Todas as mulheres vivem isso e que é um momento nosso, especial e único, tá bom? Eu sei que você pode ser uma mulher adulta e já tá de saco cheio de menstruação, né? Mas que você consiga ensinar para sua filha e passar para sua filha que esse é um momento importante, que o corpo humano ele está se preparando para ter um filho,
né? Então, todos os meses a mulher está se preparando para ter um filho. Então, isso não é nojento, isso não é sujo, nada disso. Isso é parte do nosso corpo e tudo que é do nosso corpo é especial e deve ser honrado. Então, que ela tenha hábitos saudáveis quando vai ficar menstruada. A gente também, hoje, né, sendo mais velhas, a gente diz assim, vai ficar menstruada, dá um chocolatinho para ela, né? É legal, tá tudo certo, mas ensine a sua filha que, na verdade, se ela vai ficar menstruada, que ela tenha o tempo dela, sabe? Que ela tenha um momento de acalmar um pouquinho, de tomar um chá, de ler um livro, de ficar um tempo mais tranquila, sabe? E não ficar se enchendo de coisas que vão aliviar esse momento. O que é isso? O chocolate, o café, sabe? O que acontece? Ele acelera mais o nosso metabolismo. E daí ele acaba nos trazendo mais cólica, mais dor de cabeça, porque essas coisas contaminam o nosso corpo, sabe? Então, um chocolatinho, um pedacinho da barra de chocolate, tá tudo bem. Mas não uma barra inteira de chocolate, não uma caixa inteira de bombom, sabe? Então, esse é o momento de você ensinar isso para sua filha, sabe? Olha, tenha esse momento como o seu momento. Olha, tá menstruada, então tá, guarda o teu momento, e isso é muito legal, muito importante, tá bom? Quero também falar uma coisa, que às vezes as mães e os pais criam todo um ritual, porque a menina ficou menstruada pela primeira vez, conta para todo mundo, sabe? Então, veja se isso realmente é importante e relevante, sabe? Fazer toda essa cerimônia, sabe? Quem sabe na sua família é um hábito, tá tudo bem, tá tudo certo e ela tá esperando isso. Tudo bem, top. Mas quem sabe não, quem sabe a sua filha é diferente, ela é tímida, ela é mais retraída, ela não quer se expor. Então não force uma situação, sabe? Expondo ela, contando para todo mundo, né? Manda lá no grupo da família, olha, a Mariazinha ficou menstruada pela primeira vez. Puxa, ela vai ficar envergonhada, ela vai achar que a menstruação é algo ruim, sabe? E ela tem que encarar isso como sendo algo bom, porque ela, afinal, ela vai ter isso o resto da vida, né? Até chegar lá quase com seus 50 anos, tá bom? Então, coloque isso, pense a respeito desse assunto, de como você vai conduzir isso da melhor forma, mas explique, por favor, encha a sua filha de informação. Outra coisa, contem para os meninos também. Os meninos também têm que saber o que é menstruação e eles também têm que saber respeitar as meninas nesse momento, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Os meninos sabem que o corpo da mulher se prepara todo mês para ter um filho e se não tem lá um esperma, se ela não teve relação sexual, então o corpo vai eliminar aquele sangue, né? E isso tá tudo certo, é normal, é isso mesmo, tá bom? Outro assunto que é bem importante, super importante, na verdade, é relacionado aos meninos, que chama poluição noturna. Que é isso, Susan, pelo amor de Deus? Tem umas pessoas que chamam o nome mais popular de sonho molhado, né? Quando o menino está entrando para a fase adulta, né? Quando ele está ali na puberdade, está crescendo, ele pode ter algumas ejaculações involuntárias. O que está acontecendo, Susan? Pelo amor de Deus, meu filho está vendo pornografia, tá? Não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso. O corpo do homem, tá bom? Ele produz esperma e ele está se preparando para ele ter uma vida sexual ativa. Então, o corpo é normal, tá bom? É tudo normal o seu filho ter esse ato que é a poluição noturna, que é ele está dormindo e ele tem uma ejaculação, tá bom? Isso é normal, tá tudo bem. Quantas vezes, né? Uma mãe perguntou para mim, é normal ter 3 vezes por semana? É normal ter quantas vezes tiver, não tem problema,
tá? Isso não traz nenhum problema para a vida do seu filho. Isso é sinal que, glória a Deus, o corpo dele é saudável, o corpo dele está se desenvolvendo, está crescendo, está evoluindo, tá? Isso não quer dizer que ele está vendo pornografia, não quer dizer, tá? A não ser que você viu ele vendo pornografia, tudo bem. Mas se você não viu, isso não quer dizer, então não julgue o seu filho. Na verdade, esse é um momento de acolher o seu filho, tá bom? Dizer para ele que tá tudo bem, que isso é normal. Por quê? Porque eles ficam com vergonha, eles podem se sentir sujos, né? Por achar que isso é errado, achar que é pecado, sei lá, não sei o que seu filho pode pensar. Mas eu quero que você acolha ele, sabe? Dizer, filho, isso é normal, ó, você é um homem, e glória a Deus, o seu corpo está funcionando, tá tudo certo, tá bom? Então coloque isso para ele, converse com o seu filho a respeito desse assunto, para que ele não vá procurar informação em outro lugar e as pessoas estimulem ele a querer fazer outra coisa que não é o que é correto, tá bom? Então, oriente, diga para ele que isso é natural, que tá tudo certo, tá? E é assim a vida, tá bom? Então, queridos, esse é um assunto muito importante, é um assunto que tem que ser abordado, tá bom? Eu quero que você pense nisso, que sexualidade é saudável, é bom, é importante. Deus criou tudo isso e Deus criou o nosso corpo para que nós cuidássemos dele, tá bom? O que mais que eu quero falar a respeito de higiene? Quero falar do banho em si, do suor, do cheiro, né? Então, o que acontece? Quando o filho está entrando na puberdade, as células, as glândulas do suor estão se desenvolvendo. E a gente tem que ensinar eles a usarem desodorante. A gente tem que ensinar eles a tomarem banho, sabe? E aqui na nossa casa, né, a gente tem como hábito um banho antes de dormir, um banho ao levantar. Então, o que acontece? A gente sua o tempo todo, o nosso corpo, ele elimina células mortas, sabe? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter higiene, a trocar de roupa. O que acontece? Muitas vezes eles tomam banho e eles gostam muito de uma camiseta, de uma determinada calça, sabe? E eles querem usar só aquela roupa. Tem que ensinar eles, olha, você tem que trocar, tem que lavar, tem que, sabe? E tem que pegar no pé deles, não tem o que fazer. A gente tem que pegar no pé deles mesmo, porque eles têm que aprender agora, nesse momento que estão dentro de casa, a higiene, sabe? Nós, pais, somos responsáveis por isso. Então, incentive seu filho, compre um desodorante, compre um perfume gostoso. Tem perfumes de todo jeito, de todo preço, de todo, né? Veja um perfume gostoso, incentive ele a isso, tanto o menino quanto a menina. Um hidratante para o corpo, isso também é bem importante, bem legal. Os meninos normalmente não gostam tanto de cheiro, então quando você for comprar, né, mãe ou pai, você vai comprar para o menino, compra um hidratante com menos cheiro, tá? As meninas amam cheiro, gostam de ficar tudo melecada, né? Então compra um hidratante mais cheiroso, mais floral, essas coisas que as meninas gostam, os meninos não gostam tanto. Então, vá fazendo esse equilíbrio. Chame ele para te ajudar nessa compra, sabe? Compra lá shampoo, condicionador, sabonete íntimo, escovas de dente novas, sabe? Isso é importante para sua família, né? Os dentistas recomendam aí a cada 3 meses trocar a escova de dente, mas se você tá vendo lá que ela tá já meio velhinha, já troca todo mês, não sei quais são os hábitos que você tem aí na sua casa, mas ensine o seu filho, sabe? Gaste tempo com ele, esteja com ele em todos os momentos, isso é bem importante. A respeito da roupa e do suor, eu queria incentivar você também a não ficar emprestando as roupas, sabe? As meninas têm mais esse hábito do que os meninos. Foi na casa do fulano e daí tinha que tomar banho e tal, e trocou de roupa e pegou uma cueca emprestada, pegou uma camiseta emprestada. Tá tudo bem,
mas de preferência mande a roupa do seu filho, sabe? Nós não sabemos que tipo de bactéria pode estar lá na outra pessoa e pode passar para você, sabe? Então pense nisso, ensine já a sua filha, né? As meninas que ficam emprestando roupa, né? Ah, empresta a blusinha, empresta não sei o quê, sabe? Essas roupas às vezes têm um cheiro, tem alguma coisa, e daí já foi usada por uma pessoa, daí passa para outra, e daí é usada de novo, sabe? E a criança, o adolescente, fica cheirando, e a gente sabe disso. Então, ensine eles como se comportar. Os tênis, né? Os tênis são polêmicos, né? Tênis, trocar a meia, não ficar andando por aí descalço ou andando de meia e depois pôr o pé dentro do tênis, e daí suja tudo, sabe? Então, ensine esses hábitos saudáveis para o seu filho, tá bom? Então, eu estou aqui, vou finalizando agora esse vídeo. Quero dizer para você que eu estou muito feliz com esse tempo aí junto com vocês, ensinando, ajudando. E o que você precisar de ajuda, por favor, conte comigo, né? Eu faço todo tipo de atendimento com adolescentes, com noivas, com mulheres casadas. Me procure, eu quero te ajudar. Eu acredito que esse tempo tem sido muito precioso e que tudo o que você precisar pode contar comigo, tá bom? Então, sou a sua mentora, Susan Lee, e estou me despedindo agora. Beijo, queridos, até mais.